Fala aí, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso básico de Day Trade, totalmente gratuito. Lembrando, pessoal, nessa aula vamos falar sobre indicadores. A aula passada falamos sobre análise técnica. Então, se você não viu a aula de análise técnica e não viu a primeira aula, que foi onde a gente fez o nivelamento, aconselho você primeiro assistir essas duas primeiras aulas para depois vir aqui para a terceira aula, ok? Então, dando início, se inscreve no nosso canal. Deixa o like de vocês, ative as notificações, nossas redes sociais estão aqui embaixo, qualquer dúvida pode mandar lá pra gente no direct que a gente vai responder vocês. Dando início, média móvel. O que é a média móvel? A média móvel é um rastreador de tendência. Quando a gente for para o gráfico, vocês vão entender tudo aqui que eu estou falando. Eu vou explicar para vocês lá como que a gente utiliza cada ferramenta, beleza? Então a média móvel é um rastreador de tendência, então a gente consegue identificar a tendência do mercado naquele momento. O mercado está subindo, o mercado está caindo, o mercado está lateralizado. É como se fossem as nossas linhas de tendência de alta, linha de tendência de baixa, nosso suporte e resistência. VWAP. VWAP é o preço médio do volume ponderado, ou seja, dos grandes players. Ele é a ponderação das pessoas que estão ali vendendo e comprando. Eu vou deixar um card tanto da média móvel e tanto da VWAP. Volume é a soma dos comprados e vendidos, então assim, é onde está aquela região de briga, aquela confusão. A gente quer volumes altos para que a gente possa ver para onde está aquela confusão, ou seja, a gente traçou ali um suporte e uma resistência, a gente vê que tem um volume alto, rompeu para cima, então a gente já é um ponto de atenção. Opa, os compradores parecem que estão ganhando. Se o mercado volta para baixo, a gente identifica que os vendidos estão ganhando, os vendedores estão ganhando. Então a gente vai ver ali no gráfico, vou mostrar para vocês como que a gente pode também utilizar essa ferramenta. O Fibonacci é uma ferramenta que a gente utiliza bastante, que é o quê? Para a gente identificar uma região de pullback. O que a gente precisa entender? No pullback, o que é o pullback? O pullback é você aguardar o preço, você sabe que o preço vai subir. Um exemplo, o dólar hoje aí tá 5,30, 5,33, um exemplo. A gente sabe que a tendência do dólar a longo prazo é sempre subir. Ele já chegou a R$6. Hoje, o dólar está 5,30, 5,33. Isso a gente pode chamar de um pullback. A gente sabe que a longo prazo o dólar vai subir novamente. Então isso pode ser um pullback. Mas eu vou explicar para vocês ali como que utilizamos a ferramenta Fibonacci. RSI. O RSI, ele mede ali a força relativa ali entre os comprados e vendidos. Ou seja, é uma aceleração de preço. Se o mercado está subindo muito rápido, o RSI ele fica esticado também e ele tem aqui uma faixa que é o 70 e 30. O que significa isso? Aqui, quando ele chega aqui em cima, ele está exausto, ele está cansado, o mercado tende a cair. Quando o mercado chega aqui no 30, eu vou mostrar para vocês no gráfico, não se preocupem. Quando o mercado chega aqui em 30, o mercado está cansado de cair, então ele tende a subir. Então, bora lá para o gráfico. Primeiro, a gente vai falar de média móvel. Então tá aqui a nossa ação da Petrobras, que foi a última aula que a gente falou sobre análise técnica. E olha que interessante, a gente traçou e não sabia o que ia acontecer. O mercado voltou a trabalhar nessas regiões. E olha o que aconteceu. O mercado caiu. Na última aula, quando a gente traçou, o mercado não tinha ainda chegado nessas regiões. Chegou, e olha só a reversão que está acontecendo. O mercado parece que vai cair mais um pouco. Não é o foco da aula de hoje, vamos para a média móvel. Como que você vai inserir a média móvel no seu gráfico? Vamos usar a Petrobras aqui mesmo. Clica com o botão direito no gráfico, inserir indicador, média móvel. Vai aparecer para você aqui, ó, embaixo. Aqui está aparecendo recente porque eu já utilizei. Aparece para você aqui embaixo, tendência, média móvel. Clica na média móvel, você vai inserir ela no gráfico. Quantos períodos? Vamos dar um exemplo aqui de 200 períodos. Ela aparece aqui embaixo. Vamos aqui aumentar um pouquinho a espessura dela. E o que a gente pode analisar? O mercado, sempre quando está trabalhando acima dela, o mercado tende a subir. Ó, mesmo aqui, lateralizou, ok. Mas, acima dela, o mercado tende a subir. Quando o mercado passa para baixo, o mercado tende a cair. Então, a gente vai ter que ficar de olho aqui como que o mercado vai se comportar aí nessa região. Vamos dar um exemplo aqui. Vou pegar aqui um mercado de tendência de baixa para vocês verem. Bom, vou pegar outro papel. Aqui a gente já consegue identificar que o mercado trabalhando abaixo das médias, o mercado veio lá de cima, caiu. Quando voltou próximo da média, o que aconteceu?
Ele caiu novamente. O mercado vem, trabalha. Voltou próximo das médias, caiu novamente. Então, a gente utiliza a média móvel também como parâmetro para identificar a tendência naquele momento do mercado. Está abaixo da média móvel, a gente sempre vai procurar venda. Está acima da média móvel, a gente sempre vai procurar compra. E quando estiver lateralizado, a média vai estar lateralizada também. E aí a gente vai trabalhar suporte e resistência, que foi o tema da nossa segunda aula. Seguindo, VWAP. Como que você vai utilizar a VWAP? Vamos aqui. Primeiro vamos inserir. Clica com o botão direito, inserir indicador, vai escrever lá VWAP. A gente tem 3 tipos de VWAP. VWAP diária, mensal e semanal. A gente tem outro tipo de VWAP também, que a gente utiliza para alvos. Mas, se fosse para falar das 3 aqui, a gente ia ficar 1 hora só falando aqui como que utiliza cada VWAP aqui. Como a gente vai fazer day trade, a gente precisa saber apenas do dia. Então, a do dia é a VWAP que está sem nada aqui. Você clica nela, clica de novo, inserir no gráfico. Ok. Ela aparece aqui pra gente. Vamos aqui aumentar a espessura dela também. Deixar ela um pouquinho maior. Aparência. 2. Ok. Então a gente pode saber o que também? A VWAP a gente vai utilizar mais ou menos da mesma maneira que a média móvel. Toda vez que o mercado estiver trabalhando acima da VWAP, a gente vai procurar comprar. Se o mercado está trabalhando abaixo da VWAP, a gente vai procurar vender. Eu vou deixar o card aí. Próximo, volume. Volume, mesma coisa, pessoal. Clica com o botão direito, inserir indicador, escreve volume. Volume também a gente tem alguns volumes de preço, volume de negociados, volume financeiro. A gente aqui utiliza o volume financeiro. Porém, para inserir agora, você vai inserir abaixo do gráfico, porque a gente precisa saber o volume negociado de cada candle. Então a gente não consegue inserir no gráfico. A gente vai inserir em uma nova janela. Clica em inserir uma nova janela, ok. Quando a gente inseriu, ele aparece aqui embaixo e a gente consegue ver. Um exemplo, a gente consegue ver que esse candle aqui, ele foi forte, porém não teve tanto volume negociado. Aqui já teve mais volume, aqui já teve mais volume. E olha só o que a gente pode ver. Quando o mercado teve mais volume, quando o mercado começa a ter mais volume, ele começa a ter uma direção. O mercado estava caindo, caindo. Quando entrou mais volume nessa região, o mercado subiu. Ele não voltou mais a trabalhar abaixo da VWAP. Então, é assim que a gente vai utilizar. A gente vê volume fraco, volume subiu um pouquinho, mas esse volume aqui foi o mais alto naquele momento. E aí ele tirou toda a tendência que seria de baixa. Ele reverteu para a tendência de alta. Vamos para o nosso próximo indicador. Nosso próximo indicador é o Fibonacci. E como que a gente utiliza o Fibonacci? O Fibonacci a gente utiliza para fazer entradas através de pullback. A gente sabe que a tendência é de alta. A gente vai procurar sempre comprar. Mas aonde que eu vou comprar? Então a gente utiliza uma ferramenta chamada Fibonacci. Fibonacci aqui para mim está do meu lado esquerdo. Se não estiver aparecendo para vocês, só clicar com o botão direito no gráfico, colocar aqui barra de estudos. Ó. Vou tirar e vou inserir novamente. Ó, barra de estudos. Aparece aqui do lado esquerdo. Quando a gente coloca o mouse em cima, ele vai te falando aqui o que é cada coisa. Então a gente vai usar preço Fibonacci. Clicou no preço Fibonacci, o que a gente vai fazer? Eu gosto de usar o imã aqui para ficar certinho. Vejo aqui onde foi mais ou menos o topo e o fundo. Então a gente sabe que aqui, ó, um topo e um fundo. Se você tem dúvida ainda o que é um topo e um fundo, você pode inserir esse indicador também. Clica com o botão direito, inserir indicador, coloca aí topo. E aí a gente vai achar aqui, ó, detector de topos e fundos. Clicou, você vai inserir no gráfico, ele vai identificar para você o que é um topo e um fundo, ok? Então a gente consegue ver aqui, ó, vou aumentar aqui para vocês. Dá para deixar assim a aparência, tá, pessoal? Com essas linhas aqui, ó, que vocês conseguem ver. Fica com essas linhas. E também dá para deixar assim, mais bonito. Só com o rótulo,
que aí fica o F, que é de fundo, e o T, que é de topo. Então eu vou deixar assim por enquanto. Então a gente já alterou. Então a gente já sabe aqui que aqui é um topo, aqui é um fundo, aqui é um topo. Então ele fez um topo aqui. O indicador está te falando que o topo dele é aqui. Então o que, que você faria? Pegaria a ferramenta Fibonacci. Não esquece de clicar aqui no em minha. Pegaria da onde ele está marcando fundo. Clica com o botão direito, segura, solta aqui no topo. E a região de Fibonacci que nos interessa para comprar sempre vai ser 61, 50 e no máximo 38. Então seria essa região, esse quadrado que a gente ia comprar. Então se o preço chegar nessas regiões é onde a gente vai fazer nossa compra. E olha que interessante, o mercado ele testa a linha de 61,8% e já retorna acima. Então é aqui que a gente vai fazer a nossa entrada, nesse ponto. Ah, mas é aqui a entrada? Exatamente. Por quê? Porque está trabalhando nessa região, 61,8% e 38,2%. Vou deixar também um card de Fibonacci aqui para vocês entenderem um pouquinho mais a fundo. Vamos para o nosso próximo indicador. Nosso próximo indicador é o IFR ou RSI. Como que a gente pode tomar proveito e utilizar este indicador? Como ele mede a aceleração do mercado, a gente quer saber mais ou menos os pontos que ele está cansado. Clica com o botão direito no gráfico, buscar indicador, a gente coloca RSI ou IFR, aparece aqui, oscilador de tendência. Como a gente quer ver se o mercado está cansado ou não, a gente precisa ver isso fora do gráfico, a gente não precisa inserir no gráfico, a gente quer ver em uma nova janela. Então, inserir uma nova janela, clique em OK, vou aumentar aqui a linha, colocar uma cor diferente. Aumentar a espessura. Lembra que eu falei para vocês, ele trabalha numa região de 70 e 30. Então, se ele chega próximo dessas regiões, ele vai estar sobrecomprado ou sobrevendido. Tem outras maneiras de utilizar esse indicador? Sim, mas aqui o foco, eu vou explicar para vocês o básico, como que você utiliza isso e vai te ajudar ainda mais no seu operacional. Então, o que eu gosto de fazer? Eu clico aqui, ó, tem uma linha de resistência, eu venho aqui no nosso indicador, vou colocar duas linhas dessa. Então, coloquei a primeira, Ctrl C, Ctrl V, propriedades, cliquei na linha propriedades, posição, eu vou deixar em 30. Por quê? Porque eu sei ali quando chegar próximo daquela região, talvez fazer a minha compra. Clico na segunda linha e sei que a posição que tem que ser é no 70, porque eu sei que quando chega ali o mercado tá cansado, ele tende a cair um pouco, ok? O que a gente pode ver? Vamos pegar aqui esse ponto, esse pontinho aqui, ó, ele passou. Onde ele tá? Ele tá aqui, ó, nessa região aqui em cima. E olha o que o mercado aconteceu. Chegou nesse ponto, passou, o mercado vem, trabalhou lateral, mas ele caiu. O mercado caiu. Então, se você tivesse entrado nesse ponto aqui, essa linha, vou marcar aqui, ó, você teria ganhado, se conseguisse segurar até aqui, 3,27%. E exatamente, pessoal, tem gente que tem dúvida também. Ah, posso trabalhar na venda? Sim, a gente também pode trabalhar na venda. Não precisa trabalhar só na compra. A gente consegue trabalhar na venda. Então, indiferente pra gente, se o mercado tá caindo, se o mercado tá subindo, a gente vai ganhar nas duas pontas. Então, não tem problema nenhum. A gente faria a nossa venda, fez a nossa venda, a gente garantiria pelo menos aí o nosso risco de 2 para 1 e o resto a gente ia levando. Voltou, ia tirar a gente em 2 para 1, ia dar 3 para 1 ali. Que aí vai ser a nossa aula de gerenciamento, que eu vou mostrar para vocês ali os nossos possíveis alvos, como que a gente consegue levar aí um pouquinho mais o mercado. O porquê que a gente tem que levar um pouquinho mais o mercado. Então o RSI a gente toma proveito disso. Vamos ver se a gente acha aqui um exemplo, quando o mercado ele toca ali na linha, chega próximo ali do nosso... O mercado vem, toca na linha, passa um pouquinho, nesse ponto aqui. E o que o mercado faz? Ele sobe. E a gente consegue analisar se você tivesse entrado aqui, nesse ponto, teria ganhado no dia aí 1%, vamos colocar ali, ele tá 0,9, 0,8. Tinha ganhado ali 0,8%. Seu stop ali ia estar mínimo, ia estar de 0,1, 0,2% e você ganhou 0,8. Então aí foi um gerenciamento de risco legal. Então a gente consegue ver que quando o mercado chegou ali na zona de 30, o mercado ele tá cansado de cair. Então ele vai fazer pelo menos um retorninho. E esse retorninho que a gente se aproveita e pega ali a nossa parte e sai do mercado, porque a gente é day trade. A mesma coisa acontece quando o mercado trabalha em zonas onde ele bate 70% ali. O mercado tende a fazer uma correção. Ok, ó, correção.
Então, essas pequenas oscilações, essas pequenas oportunidades, como a gente day trade, a gente vai conseguir aproveitar também. Vocês conseguem aí acrescentar também no operacional. Utilizando todas as ferramentas que eu falei para vocês, vocês já conseguem fazer entradas. Então, média móvel, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, já sabe identificar o que é um topo, o que é um fundo, já sabe traçar, sabe agora utilizar o volume financeiro, sabe também utilizar o indicador RSI, você já consegue fazer a entrada, beleza? Então, a gente falou de média móvel, VWAP, volume, Fibonacci e finalizamos aqui com RSI ou IFR. Então, próxima aula a gente vai falar sobre tempo gráfico, que aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço a minha entrada ali, vou mostrar um exemplo, 2 exemplos talvez, de como que eu faço minha entrada, qual que é o meu gerenciamento de risco ali, como que eu utilizo. A próxima aula a gente vai falar sobre tempo gráfico e aí eu vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizar os tempos gráficos ao nosso favor, traçando suporte, resistência, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, qual tempo gráfico utilizar para o day trade, qual tempo gráfico utilizar para você traçar o seu suporte, sua resistência. Então, próxima aula a gente se vê. Muito obrigado por você ficar até esse último minuto e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e até mais.